Está no ar o Cruzando as Conversas desta quinta-feira. Confira as manchetes do programa. Com concessão, a duplicação das rodovias serão 40 vezes maior em apenas 5 anos, é o que afirma o governador Eduardo Leite, que diz ainda que a iniciativa privada fará uma gestão muito mais eficiente das estradas do que o poder público. Estado do Rio Grande do Sul recebe 251 novas doses de vacina contra o Covid-19. O estado recebeu nesta quinta-feira 141 doses da Pfizer e na sexta-feira chegam mais 110 mil doses de Coronavac. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou nesta quinta-feira a densidade dos cursos do vestibular 2021/1. No topo da lista aparece o curso de medicina com 122,2 candidatos por vaga. São 5.988 candidatos para 49 vagas. Na sequência, aparecem os cursos de psicologia, medicina veterinária e odontologia. O Cruzando as Conversas está no ar e você é nosso convidado para debater os assuntos que impactam na vida da sociedade gaúcha. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas. Você para interagir e construir o programa, você daí, a gente daqui, mas sempre trazendo os assuntos que impactam na vida da sociedade gaúcha. Confira a nossa programação com o jornalismo local, trazendo opinião, informação, trazendo sempre a cara do Rio Grande na nossa programação, né? Canais 24 e 524 da Claro Net TV ou pelas plataformas digitais da sua preferência, pelo Facebook, Instagram, pelo Twitter, pelo YouTube, onde você pode nos acompanhar ao vivo e participar. Também confira a nossa programação no Spotify. O Cruzando as Conversas está em formato de podcast e você pode conferir conforme o seu interesse. Hoje o tema do programa será a desestatização da Carris, que repercutiu ontem no plenário da Câmara de Porto Alegre, com falas do vereador Aldacir Oliboni se manifestando contra o projeto. Ele é um dos nossos convidados, que é um diálogo com o prefeito Sebastião Melo, que deixou o material para a gente já vai rodar. Também tivemos fala do vereador Roberto Robaina, afirmando que não conhece ninguém que sustente a possibilidade de ter transporte público sem subsídio estatal. Ele vai poder defender essa tese aqui. O vereador Gessé Sangalli, que está comigo nos estúdios e que é favorável à desestatização da Carris, para que de alguma maneira desinche o poder público dos compromissos com o transporte. Teoria essa defendida pela prefeitura, pelo prefeito Sebastião Melo e também o economista Mário de Lima, presidente do Corecon RS, que estará conosco. Antes de trazer os nossos convidados, vamos ouvir então o que falou o prefeito Sebastião Melo sobre o tema. Confere aí. É papel da prefeitura ter uma empresa de ônibus. Eu, como gestor escolhido pelo povo, num contrato que firmamos nas urnas, eu disse, nós vamos privatizar a Carris. E o povo nos aceitou. Do poder público ter empresa de ônibus. O segundo, ela é uma empresa que torna a passagem mais cara. Se a Carris não tiver, nós vamos botar ela em leilão, se a Câmara aprovar. Bom, se nós botar leilão e não tiver um comprador, nós vamos fatiar e vamos, portanto, liquidar linha por linha ou lotes de linhas. Muito bem, tá aí um trecho da fala do prefeito Sebastião Melo, que entende que isso faz parte de um pacote, né, que ele foi chancelado pela comunidade porto-alegrense quando eleito, porque fazia parte do seu programa e por isso tenta avançar nesta pauta. Muito bem, vamos trazer os convidados que debaterão o tema comigo na noite de hoje. Lembrando, mais uma vez, você pode participar. Começo aqui pelos estúdios, o vereador Gessé Sangalli está comigo. Eu estendo meu muito boa noite, agradeço mais uma vez a sua presença e já peço na sua fala inicial alguns argumentos, então, do porquê que o senhor entende que a Carris realmente tem que passar pelo projeto de privatização. Seja bem-vindo, boa noite, vereador. Boa noite, Tiago, boa noite a todos que acompanham a RDC. É uma honra, mais uma vez, estar aqui. Na última vez foi uma sexta-feira, durante o Jogo do Brasil, foi uma grande oportunidade. Tivemos a dificuldade do vereador Pedro Ruas de se manter conectado, mas foi proveitoso e foi uma honra também ter estado aqui. Com relação à questão da Carris, que foi colocado, inclusive, pelo apresentador, que constava no plano de governo do então candidato Melo. Eu não lembro de ter visto o candidato Melo falar muitas vezes sobre a questão da desestatização da Carris.
mas eu lembro muito que a então candidata Manuela falava que o governo Melo faria a privatização da Carris. Então, se o prefeito falou ou se a oposição levantou a lebre, o fato é que a sociedade escolheu um modelo que saiu vitorioso nas urnas. Óbvio que quando um eleitor vota, ele não vota em um projeto, ele vota num contexto. E no contexto da eleição do governo Melo, estava levando em consideração a questão da diminuição da carga do Estado sobre a atividade econômica, e essa é uma das atividades que o Estado ainda hoje acaba interferindo. Eu tive ontem a oportunidade, inclusive durante a sessão, de participar de uma reunião que acontecia ali na Andradas, que tratava sobre o tema de mobilidade. Participei de maneira online da sessão e presencialmente da reunião, e tinha ali algumas entidades, Fiergues, outras atividades econômicas. Estava aberto também para empreendedores e rodoviários participar, e algumas colocações foram postas, e é importante que a gente leve em consideração o que foi dito e o que está sendo colocado em discussão na nossa cidade. Quando nós falamos em modernizar, quando nós falamos em transporte, quando nós falamos em mobilidade, a impressão que nós temos é que só se preocupa em salvar empresas de ônibus. E eu não estou aqui falando de maneira pejorativa. A impressão que dá é que existe, parece que um fetiche de manter algumas empresas que estão comprovadamente deficitárias funcionando, tanto aquela mantida pelo poder público, quanto aquelas licitadas e que não prestam um bom serviço para a cidade. Eu levantei essa possibilidade na reunião e acho que ela é importante ser trazida aqui para a sociedade, é que a gente tem que saber separar entre o que é ônibus e o que é mobilidade. E mobilidade é fazer com que as pessoas tenham condições de se deslocar naqueles deslocamentos necessários para elas conseguir buscar os serviços que acham importante, buscar o lazer que julga melhor para a sua vida. Isso é mobilidade. E a mobilidade é importante de ser alcançada com um custo razoável para que as pessoas possam se locomover sem ser penalizadas durante esse deslocamento. E outra coisa, além da mobilidade, é a manutenção de um sistema de frota de ônibus que a gente sabe que está falido. E o nosso sistema de transporte público, por oligopólios de ônibus, baseado no transporte rodoviário por ônibus, faliu. Isso, tanto eu quanto a oposição podemos concordar que o sistema de transporte público de Porto Alegre, baseado nesses ônibus velhos, grandes e ineficientes, faliu. E o que nós temos que nos preocupar é em pensar em um modelo de mobilidade onde as pessoas possam se deslocar com um preço razoável, de modo que nós não caiamos na armadilha de tentar manter empresas que já se demonstraram ineficientes. Daí nós partimos para a Carris. A Carris é uma das empresas de ônibus. Eu, particularmente, sou a favor da privatização da Carris. Mas quando se fala em diluir a Carris entre as empresas já existentes, eu tenho um pouco de receio, porque nós falamos que somos um governo liberal, um governo que preza a livre concorrência. Se nós temos 5 empresas, 4 privadas e uma pública, e dessas 5 empresas que estão na competição, uma é diluída entre as outras 4, na minha opinião, isso é concentração de mercado, não é ampliação da competição. Então, se nós formos falar em diluir uma empresa dentro de outras 4 empresas, que são as licitadas do transporte público, que temos grande dificuldade aqui no município, nós temos que pensar em oferecer para as pessoas outras alternativas de mobilidade que permita que elas fujam desse oligopólio. E uma alternativa que eu levantei para o prefeito e já é realidade em boa parte, muitas cidades no nosso país, e inclusive foi implementada em Santa Maria, cidade do César Schirmer, que na ocasião era prefeito, é a implantação, na possibilidade de implantação, de um sistema de mototáxis na cidade de Porto Alegre. Por quê? Nós percebemos que a ampliação da quantidade de serviços disponível para a população aumentou a competição, que reduziu custos e aumentou o conforto da população. Se nós colocarmos mais alternativas para que a população possa escolher aonde alocar os seus recursos e poder escolher qual é que é a melhor maneira para ela se locomover, o custo médio da mobilidade pode diminuir na capital.
E nós vamos estar fugindo dessa concentração no oligopólio das 4 empresas privadas, que hoje são a alternativa com a privatização ou a diluição da Carris com as outras empresas. Então, esse é um aspecto. Nós temos que pensar na mobilidade como um todo. E eu não falo somente em mototáxi, parece uma coisa muito simples, né? Muito pequena a gente falar em mototáxi, embora seja realidade em muitas cidades do país, inclusive em Santa Maria, onde era a cidade do então prefeito César Schirmer, que hoje é o secretário, o prefeito do centro da cidade de Porto Alegre e o secretário forte do governo Melo. Outras alternativas é justamente permitir a inovação, como aconteceu com os aplicativos, mas que pode ser estendido para outras modalidades de transporte na nossa cidade, como, por exemplo, microbacias de vans para ajudar no transporte público. Hoje nós temos uma frota de vans do transporte escolar subutilizadas, porque nós temos uma crise, inclusive na área da educação, Sim. onde essas pessoas não podem trabalhar, elas estão deixando de ter renda, muitas delas tiveram que recorrer ao auxílio emergencial e essa frota está parada e podia estar ajudando no transporte público de maneira a se integrar num transporte de maior monta, como, por exemplo, a frota de ônibus que hoje se encontra em funcionamento na nossa cidade. Certo. Nós poderíamos transformar esses ônibus que já existem em grandes eixos de mobilidade nas principais rodovias da cidade, como Ipiranga, Bento Gonçalves, Sertório, Assis Brasil, Farrapos e tantas outras, Manuel Elias e Carlos Gomes, como, por exemplo, o que acontece hoje com as rotas em T, da Carris, fazer com que esses ônibus grandes ficassem nos grandes eixos e outros modais de transporte fizessem a alimentação desses grandes sistemas. Porque hoje o que acontece é que nós temos um ônibus grande, que obviamente consome muito, fazendo rotas que poderia ser feito por veículos menores. Obviamente isso não é eficiente. E quando foi feito lá há 5 anos atrás, 8 anos atrás, a licitação do transporte público, não se previu que nós teríamos uma evolução tecnológica que permitiria ser mais barato tu te deslocar com um motorista particular do que pegando um ônibus num trajeto curto. Hoje, praticamente é inviável nós nos deslocarmos com ônibus em 2 ou 3 paradas. É muito mais barato e racional que nós usemos, por exemplo, os aplicativos. Então, nós pensando na questão da mobilidade, passa também por nós permitirmos que as pessoas possam escolher a melhor forma de alocar os seus recursos para se deslocar, que pode ser inclusive com bicicleta, através de ciclovia, monociclo, como é um transporte que eu gosto, e também vans, aplicativos, grilo, enfim, aí vai. A questão é que, na questão da racionalização do transporte, nós passamos pela questão da Carris. Certo. A questão da Carris tem que ser privatizada? Sim, mas não pode se privatizar e concentrar mercado, tem que abrir mercado. E abrir mercado é permitir que as pessoas possam escolher como se deslocar através de outras plataformas e outras formas de transporte alternativo que podem vir numa cidade inovadora como pretende ser a cidade de Porto Alegre. Muito bom. Fala inicial do vereador Gessé Sangalli. Nós temos por vídeo, ele está aqui no estúdio comigo, por vídeo nós temos já 2 convidados. O tema da desestatização da Carris e o transporte público na capital, abordando a companhia Carris Ferro Porto Alegrense, né, uma empresa mais do que centenária, como também constando como a maior empresa pública de ônibus de operação do país. Porém, a análise, vereador Oliboni, é de que há um custo de 47 milhões. Tem 2 perguntas que eu faço nisso. Como fazer com que o argumento principal da desestatização, que é o custo operacional disso e o custo-benefício, seja vencido? E também, na outra ponta da relação, né, em caso de privatizar, querer vender é mais fácil do que arrumar alguém que compre. São 2 elementos bastante complexos. Gostaria de ouvi-lo. Seja muito bem-vindo ao Cruzando as Conversas, vereador. Boa noite, Thiago. Boa noite aos nossos convidados do debate, vereador Gessé, colega vereador. Vereador Robani, tu citasse aí, mas não visualizei ainda. Como também o Mário, que consegui visualizar aqui. A todos os telespectadores, a nossa saudação. Se o argumento do colega vereador Gessé serve de que o sistema está falido, por que privatizar a Carris se o sistema geral do transporte público está falido? Está falido por quê? Quais foram as causas? Foi a vinda dos aplicativos? Foi uma gestão que não foi capaz de, a partir de 2017, passou a dar a prejuízo da Carris? Uma gestão que lá tínhamos
prefeito Fortunati e o atual prefeito, vice-prefeito na ocasião, a partir de quando a Carris passou a dar prejuízo? Nós temos todos esses dados. Nós temos os dados e nós temos como mostrar para a sociedade gaúcha, para a sociedade porto-alegrense, que se os subsídios estão sendo dados para os concessionários e não estão sendo dados para a Carris, à medida que a Carris possa ser liquidada ou privatizada, os subsídios vão continuar sendo transferidos para quem? Para quem absorverem as linhas. Essa questão da privatização da Carris é uma questão essencialmente política, porque nos 149 anos de história da Carris, ela só passou a dar prejuízo de 2017 para cá, exatamente nesses governos que fizeram uma péssima gestão, colocando lá em 2017. E um dos presidentes foi o ex-vereador Pancinha, e na ocasião tinha mais de 40 CCs, e que a partir dali teve um processo judicial, inclusive, de desvio de recurso, que até um cidadão falecido recebia recurso. As pessoas falam de que agora a Carris está falida, mas não fala das 23 linhas absorvidas pela Carris que os atuais consórcios não assumiram em tempos de pandemia. Assim mesmo, os outros consórcios receberam subsídio e a Carris recebeu o quê? O recado de que será privatizada. Ninguém avalia do ponto de vista social quem foi no Morro da Cruz, quem foi na Antônio de Carvalho, quem foi no Beco Tal, buscar as pessoas para trazer para o centro da cidade ou para seu local de emprego. Foi quem? As piores linhas abandonadas pelos atuais consórcios foi a Carris que fez. Quer dizer, a nata serve para os grandes e para os pequenos ou para uma empresa pública como é a Carris, ficou as piores linhas. E aí dizem que deu prejuízo. Vamos abrir essa caixa preta do transporte público, vamos abrir as planilhas, vamos discutir, vamos aprovar a comissão especial que eu encaminhei na Câmara, que será votada na próxima semana, para poder discutir com os trabalhadores da sociedade um novo modal, uma nova alternativa do transporte público, antes de privatizar a Carris, que nós vamos provar que o problema não é a Carris. Essa é a grande verdade. Esse discurso deslocado, como fez o próprio prefeito, quando pré-candidato, temos as gravações, tanto lá quando disputou com o Marquesan, quando agora, recentemente, foi visitar a Carris e disse: se necessário for, vou discutir com os trabalhadores da sociedade uma nova alternativa. Mas falar isso e, ao mesmo tempo, mandar o projeto para a Câmara é um enorme descompasso do prefeito atual. Me desculpe, um cidadão que hoje é prefeito, nosso amigo, um colega vereador, tinha um discurso totalmente inverso e agora se alia ao capital. Parece que está um compromisso enorme com o capital, como se fosse a entrega da Carris como uma compensação às concessionárias. Vamos exigir deles a abertura das planilhas, a abertura da caixa preta, porque, pelo que nós sabemos, e saiu essa semana para uma rede de TV de Porto Alegre, que até lavagem de blazer, almoço, refeições, os diretores calcularam nas planilhas. Isso é um absurdo. Isso é fim, né, da credibilidade desses gestores, lamentavelmente. E aí quem paga é o cidadão, agora com o Contur, aprovando a passagem mais cara do Brasil com R$ 5,20. Se o prefeito assinar, é um sinal de deslealdade com a sociedade porto-alegrense. Mas dizerem que não, que pode então calcular a inflação, assim mesmo, se calcular a inflação nos últimos 2 anos, ela pode chegar a R$ 5,10. Nós temos que ter coerência do gestor público. A falta de coerência vai perder credibilidade do prefeito. O prefeito tem que ter coerência com o discurso. Não pode dizer uma coisa no início da campanha ou no início da gestão, e depois uma questão de que tem que aportar recurso para a Carris, pode caminhar um projeto de privatização, isso já está aportando para os demais concessionários. Nós queremos fazer o debate e buscar alternativas. Tem muitas alternativas para poder subsidiar o transporte público.
O transporte público não pode ser subsidiado só com dinheiro público, mas ele pode também ter a contrapartida das concessionárias que receberam muitas benesses. Eu podia dizer aqui algumas delas. No governo Marquesão foi retirada a gratuidade do idoso de 60 a 64 anos. Foi aumentado a capacidade de vida útil de 10 anos para 13 anos. Foi tirada a segunda passagem. E mais do que isso, foi dado isenção do ISSQN. Calculem tudo isso para ver quantos milhões vai dar. Quantos centavos baixou a passagem? Nada. Essa é a questão, por isso o debate ele tem que existir com a sociedade, com a Câmara, mas interagindo com alternativas para tentar salvar o transporte público. Essa que é a verdade. Mas reproduzir lá na ponta a baixa do valor do transporte público, porque a sociedade está arcando com essa passagem mais cara do Brasil. Muito bem, falas iniciais do vereador Aldacir Liboni, e nós recebemos agora no programa o economista e presidente do Curecon, Mário de Lima, nosso parceiro aqui, constantemente está na programação, colaborando com dados, com as estruturas e também com as suas análises. E aí eu pergunto, nós já temos aqui a dualidade posta, ainda vai entrar a análise também do vereador Robaina em instantes, mas, Mário, nós temos argumentos dos dois lados. Quando joga a moeda para cima, para que lado ela cai? Seja bem-vindo e boa noite, Mário. Boa noite, Thiago. Boa noite, vereador Gessé, vereador Aldacir Liboni, vereador Roberto Robaina. Bom, essa discussão ela ultrapassa as questões ideológicas, porque o problema da Carris é um problema matemático de 4 operações. A Carris dá prejuízo. Então, só para vocês terem noção, né, para o pessoal que está nos escutando, em 2017, a Carris recebeu 48,8 milhões de reais em forma de inversões financeiras, enquanto os investimentos do Tesouro Municipal para o município de Porto Alegre foi equivalente a 43,3 milhões. Ou seja, Porto Alegre, para garantir que a Carris se mantivesse funcionando, foi necessário realizar aportes de recursos superiores aos investimentos com recursos próprios do município. Em 2018, enquanto os investimentos foram de 50... em 2018, o valor repassado foi 19 milhões. Em 2019, 14,5 milhões. Se nós trouxermos esse valor para um valor presente, para um valor corrigido, chega em torno de 16 milhões. Em 2020, 60,6 milhões, enquanto Porto Alegre realizou investimentos com recursos do Tesouro em 41,2 milhões. Então, é muito complicada a situação da Carris. Quando se fala, o pessoal fala a privatização da Carris, eu acho que a privatização da Carris é uma problemática porque, diante desses números, dificilmente alguma empresa ou algum investidor terá interesse em privatizar a Carris. Então, abre-se outras alternativas, como, por exemplo, não só a privatização, mas também a própria extinção ou liquidação da empresa. É claro que é uma empresa tradicional de Porto Alegre, né? Nós sabemos o impacto cultural que essa empresa tem na cidade, mas nós não podemos mais olhar para o passado, precisamos olhar para o futuro. E o futuro exige outras alternativas de transporte público. Quando nós ouvimos o vereador Liboni dizendo que a Carris não é a grande problemática do sistema, não é só a Carris, o sistema é um grande problema hoje em decorrência do envelhecimento da população, né? Não só do Rio Grande do Sul, do Porto Alegre, mas do Brasil. Isso é um fato, né, que impactará também nos aspectos da Previdência Municipal de Porto Alegre, que ainda se discute de forma errática aspectos ideológicos, quando, na verdade, o que está em jogo é a manutenção da Previdência Municipal, a garantia do salário dos aposentados e pensionistas, dos servidores e das famílias dos servidores porto-alegrenses. Então, existe digamos assim, muita lenda ideológica, muita luta de obscurecimento no que diz respeito a aspectos gerenciais, e o que nós vemos em Porto Alegre, especialmente na Carris, são aportes volumosos que, ao invés de garantir melhoria de vida para a população, nós temos a manutenção de uma empresa estatal de transporte
que nós concordamos sim, tradicional, importante, já teve sua importância para Porto Alegre, mas hoje ela, ao invés de garantir melhoria de vida para a população nos aspectos de saúde, nos aspectos de educação, de saneamento, hoje ela financia uma empresa de transporte que poderia ser muito bem, o papel dessa empresa poderia ser muito bem realizado por uma empresa privada, né? E existem outros elementos que nós iremos trazer nessa discussão aqui, porque ainda para 2021 existe uma previsão de aporte, segundo a lei do orçamentário anual, para o ano de 2021, de 13 milhões para Carris, e o PPA de 2025 ainda, de forma segura, parte do pressuposto que ainda poderá haver desembolsos para Carris, caso não se concretize a possibilidade dessa discussão que está sendo levada para a Câmara de Vereadores, para que a sociedade porto-alegrense discuta o destino da Carris e opte entre a Carris, uma empresa deficitária, ou recursos que, pela sua extinção, pela sua privatização, voltados para a saúde e educação do porto-alegrense. Então, a questão da Carris é uma questão muito séria que não pode ser discutida em aspectos ideológicos, e sim em como nós podemos tornar esses aportes com maior efetividade para a população de Porto Alegre, que é que paga os impostos e que, infelizmente, hoje nós estamos utilizando uma parte deles para manutenção de um modelo de empresa que, infelizmente, já não traz os benefícios e também traz malefícios para o sistema, justamente porque o sistema perdeu sua eficiência. Muito bem, palavras iniciais, argumentos postos na mesa de 3 dos nossos 4 convidados. Nós já temos o vereador Roberto Robaina, que ontem na Câmara falou que não conhece ninguém que sustente a possibilidade de ter um transporte público sem subsídio estatal. Gostaria que o senhor desdobrasse na sua fala inicial os argumentos que sustentam essa assertiva e estendo meu muito boa noite ao recebê-lo no Cruzando as Conversas de hoje. Muito obrigado por nos atender, vereador. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Eu estava numa correria braba e tentei acionar via celular, mas não deu. Olibônio, o meu celular da Claro não tem jeito de funcionar na rua, viu? É uma coisa... Mas, bem, então, satisfação em poder debater esse tema. Eu não pude escutar os argumentos anteriores, mas é que, de fato, no mundo inteiro, o subsídio é uma necessidade para o transporte. E em Porto Alegre, durante muitos anos, não foi. Mas nos anos em que ainda não havia essa necessidade, o transporte conseguia se sustentar, a gestão do transporte era tão terrível, havia tanta roubalheira no sistema de transporte, tanta roubalheira. Então, isso acabava impossibilitando o sistema de funcionar em função disso. Ou seja, era muito mais uma questão ligada à má gestão do que ao financiamento mesmo. Vale lembrar que nós tivemos 30 anos sem licitação do transporte em Porto Alegre. Finalmente, depois de muita pressão, se conseguiu ter a licitação e começou a haver um maior controle público. A Carris sempre foi um elemento fundamental desse controle. Sem uma empresa pública como a Carris, o poder público não tem a menor chance de regular o sistema. Ele fica totalmente à mercê dos empresários da iniciativa privada, portanto, sem controle público. E isso é muito grave, porque se não tem controle público, como que vai se fazer um sistema realmente de transporte que sirva à população? Os empresários têm o interesse do lucro. Esse é o interesse, o que move os empresários é o lucro. E eles, a gente sabe, prestam um serviço pior do que o serviço da Carris. Isso que a Carris, ao longo dos últimos anos, também tem sido mal administrada. A Carris, com administração melhor, evidentemente que teria melhores resultados. Vale lembrar que esse governo que está pensando agora em liquidar a Carris, o MDB, o partido que governa, foi o responsável por escândalos de corrupção dentro da Carris, quando o MDB teve o controle da Carris. Então, é lógico que é preciso uma gestão melhor. E, para isso, é preciso controle público sobre a Carris e a Carris ajudar a regular o sistema privado. Isso vai ajudar a melhorar o sistema.
De toda forma, esse fato, essa assertiva que eu sustento, ela é sustentada por qualquer um que estuda o transporte. Não tem ninguém que estude o transporte, ninguém mesmo, que seja sério no estudo do transporte, que não reconheça a necessidade do subsídio. E esse sistema que nós temos, ele hoje, na prática, quem é que paga o sistema hoje? São os usuários, esses são os que pagam o sistema. Como é que se faz o pagamento? Via tarifa. Quem é que paga normalmente tarifas de ônibus hoje em Porto Alegre? É a população mais pobre. São os trabalhadores mais pobres, os que não têm carros, os que não se locomovem de carro, os que não se locomovem com aplicativo. Nós temos um número grande de trabalhadores que utilizam diariamente o transporte, são mais de 200 mil porto-alegrenses, e são os 200 mil porto-alegrenses que sustentam esse transporte, com o pagamento da tarifa. Por isso que a tarifa é cada vez mais cara, o absurdo é esse. Um sistema baseado na tarifa, ele vai necessariamente ser mais caro. Então, hoje, atualmente, isso é incontestável, é um fato, o governo está subsidiando o sistema privado, não é só a Carris, é o sistema privado. O argumento do Sebastião Melo, eu não sei se ele vai seguir nesse propósito, porque é um escândalo tão grande. Por que é um escândalo tão grande? Porque o Sebastião Melo, o prefeito, também reconhece a necessidade de subsídio. Só que ele está dizendo o seguinte, olha, nós não vamos mais subsidiar a Carris e vamos subsidiar as empresas privadas. Assim, um absurdo completo, quer dizer, o governo vai garantir o lucro certo das empresas privadas, produzindo demissões, diminuindo a qualidade do serviço, produzindo demissões, porque é lógico que a liquidação da Carris vai levar a demissões, diminuindo a qualidade de serviços e não resolvendo o problema, porque a Carris é responsável por quantas linhas, Oliboni? São pelo menos, no mínimo, o quê? 22% do serviço é dado pela Carris hoje. 22%, 25% do serviço. Quem é que vai fazer cobrir as linhas da Carris? Se a Carris está deficitária, as empresas privadas que estão deficitárias vão cobrir as linhas da Carris? Isso é uma piada. Essa proposta é, de fato, uma vergonha. Eu não posso dizer que é para rir, porque ela é trágica. Então, não se pode rir de algo trágico, como é essa proposta de liquidar a Carris. Não faz nenhum sentido do ponto de vista econômico, não faz sentido do ponto de vista econômico. Porque, do ponto de vista econômico, nós precisamos de um sistema de ônibus que funcione. Ou seja, o transporte é chave para o funcionamento da economia da cidade. Imagina se nós temos um transporte totalmente caótico, que não funciona, que os trabalhadores não têm condições de se locomover. Bem, o governo Melo está provocando confusão. E nós temos, isso que eu quero marcar, que nós temos uma proposta que garante o financiamento do sistema de transporte, garante que esse sistema de transporte aumente a sua qualidade e diminua o seu preço. Isso nós queremos debater, não a privatização da Carris. Porque, inclusive, para que nós tenhamos um sistema de financiamento alternativo, esse sistema de financiamento alternativo ele tem que se basear necessariamente na existência de uma empresa pública que seja a reguladora do sistema, para que o poder público possa controlar o sistema e não fique na mão dos empresários. Eu posso, no decorrer desse debate aqui, no tempo que nós temos, explicitar essa proposta, mas ele é basicamente a construção de um modelo que foi pensado em Curitiba, que depois foi discutido aqui em Porto Alegre pelo secretário Tortoniello, que tinha algumas medidas que eram imprecisas, que não eram muito adequadas, que eu acabei me apropriando dessa discussão como presidente da CUTAB e apresentei nessa legislatura, apresentei um projeto de lei, o 019/21, que prevê a taxa de mobilidade urbana, que é uma forma de financiar o transporte não mais com tarifa, portanto, não mais com os trabalhadores que usam o transporte, financiando esse transporte, mas os empresários, as empresas pagando um tributo relativo à taxa de mobilidade urbana. As empresas hoje já pagam via o Vale Refeição e muitas pagam, inclusive, mais do que esse projeto que eu tenho faria com que pagassem. Porque esse projeto que eu tenho ele não é baseado no Vale, ele sai dessa regulamentação atual e ele passa a ter um consórcio administrado
porque tem que ter uma mudança de legislação, e essa mudança de legislação está prevista no projeto, para que o financiamento possa se dar pela cobrança do tributo e não mais pela tarifa. De tal forma que, pagando esse tipo de tributo, os empresários pagando com base nos assalariados, nos trabalhadores formalmente constituídos aqui em Porto Alegre, que são cerca de 500 mil trabalhadores, nós conseguimos fazer com esse tributo que haja um pagamento, uma redução do preço da passagem para cerca de R$ 2 a R$ 3 no máximo, e para os trabalhadores assalariados, tarifa zero. Esse é o projeto. E ele é viável. E a EPTC está fazendo esse estudo. A EPTC está fazendo esse estudo. E o secretário Záquia, que é o secretário do Melo, é a favor dessa proposta. Eu tive uma reunião com ele. Agora, eu disse para o secretário, e quero fazer esse debate publicamente, essa proposta ela só se viabiliza com a Carris se mantendo pública, porque é uma proposta que necessita o fortalecimento de uma empresa pública. Porque, do contrário, o transporte público passa a ser controlado pelo setor privado, e o subsídio 100% para o setor privado não faz nenhum sentido. Sim. Muito bom. Fala inicial do vereador Roberto Robaina, trazendo só os dados, né, que o vereador buscou na sua fala. São 347 ônibus hoje na frota da Carris, representando 40 linhas, o que junta a monta de 22,4% do mercado de transporte de passageiros de Porto Alegre. Vereador Gessé. Muito obrigado pelo dado preciso. Maravilha. Vereador Gessé, com os dados agora postos à mesa de todas as matrizes, quais argumentos o senhor ouvia que o vereador Robaina falava e o senhor balançava a cabeça, discordava? O vereador Robaina, ele é do PSOL, um partido muito combativo que se preocupa com as principais mazelas da sociedade, mas um problema que acontece muito recorrente é que às vezes os números não fecham. Ele trouxe o argumento sobre a tributação das empresas, que poderiam ajudar no custeio das empresas de ônibus, que hoje nós entendemos que tem um problema de gestão e são fadadas, né? É um sistema fadado ao fracasso a longo prazo, tanto que ao longo dos últimos 10 anos o sistema acabou absorvendo uma grande monta de recursos públicos, o que prova que o sistema em si não tem capacidade de se sustentar a longo prazo. A solução que está sendo trazida aqui pelo vereador, e o vereador que eu respeito, mas a solução que está sendo trazida aqui pelo vereador é não tratar o problema da obesidade, mas afrouxar o cinto. A gente quer trazer mais recursos onerando os empresários e os trabalhadores que são CLT. Uma pequena observação que eu gostaria de fazer nesse sentido é que com a reforma trabalhista e com outras modernizações, inclusive que o PSOL tem trazido nos seus editais de convocação, contratando trabalhadores a partir da PJ, né, o pejotização, e saindo do CLT, esse tipo de tributação acaba se tornando inviável. E a longo prazo, vamos voltar a ter o que temos hoje, que é o pobre financiando o pobre, porque somente os trabalhadores com baixa qualificação e baixo salário que vão permanecer num sistema de contratação CLT, que é o objeto da lei do vereador. Então, esse sistema de financiamento por ele proposto, infelizmente, a longo prazo, vai acabar voltando a ser o que é hoje, que é o pobre financiando o pobre, que é o que foi colocado pelo prefeito na última ocasião. Mas eu não estou aqui defendendo o prefeito. Eu concordo que o problema é real, o problema existe e todos nós estamos olhando o mesmo problema. A diferença é que nós olhamos o mesmo problema com abordagens diferentes. Uma das preocupações que eu tive a oportunidade de perceber no prefeito, e eu acho que também é a preocupação dos senhores, é a questão da caixa preta, que são os números da bilhetagem do sistema de transporte do município de Porto Alegre. Isso sem falar a insanidade que é um ônibus como, por exemplo, os que vêm de Viamão, ter que rodar cerca de 20 quilômetros dentro da cidade de Porto Alegre sem poder pegar um passageiro enquanto a parada está lotada, e aquele custo acaba não podendo ser diluído no transporte que está vindo lá do município de Viamão. Isso não faz o mínimo sentido, mas é o que está posto hoje. Mas com relação à questão da caixa preta da bilhetagem que nós temos hoje na cidade de Porto Alegre, nós temos, assim como foi muito bem colocado pelo vereador Oliboni, os empresários cuidando da bilhetagem, dizendo qual é que foi o número de passageiros que utilizaram o sistema e colocando a culpa no custo
do aumento da passagem nas isenções. E eu concordo quando a própria oposição coloca que as isenções são supervalorizadas na questão do preço da tarifa. E um problema que nós temos, e não quero dizer que não concordo que exista exagero, mas eu vou explicar aqui para vocês entenderem o meu ponto. O problema é que o controle sobre as isenções está na mão das empresas que usufruem dos benefícios do preço da passagem. Então, se ela tiver que argumentar, e isso ninguém aqui é bobo, né? Se ela tiver que argumentar que são as isenções que forçam o preço da passagem para cima, e isso aumenta o preço da passagem pagante, é óbvio que esse vai ser o argumento que ela vai ser usado, porque a base de cálculo e a referência de cálculo para isso é muito difícil de ser computado. Mas eu queria lembrar os colegas debatedores que o sistema de isenção de tarifas hoje no Brasil inteiro, inclusive em Porto Alegre, não é aquele que isenta paga a isenção. Na prática hoje é assim, nós temos 10 passageiros dentro do ônibus, metade do lado esquerdo, metade do lado direito. O Estado fala, o Estado não, eu, o vereador Oliboni, o vereador Robaina e todos os vereadores da Câmara de Vereadores de Porto Alegre dizemos, o pessoal que fica à direita do ônibus não vai pagar passagem. Mas nós dizemos que aqueles 5 que ficam à direita do ônibus não vão pagar a passagem, mas não somos nós que encontramos uma fonte de financiamento para pagar a passagem daqueles 5 da direita. Quem paga a passagem daqueles 5 da direita são os outros 5 passageiros do lado esquerdo. Então, nós temos um sistema onde um passageiro financia o outro passageiro. Isso não faz o mínimo sentido, na minha opinião, e esse é um argumento, inclusive, utilizado pelos empresários como forma de aumentar o preço da passagem. O custo das isenções recai sobre o preço da passagem. Então, qual é que é a proposta que está sendo discutida no governo, né? Que foi colocada, é inicial, mas é uma questão bastante importante a ser levantada. Se eu como Estado, ou nós como Estado, dizemos que os passageiros do lado de cá têm direito à isenção, então significa que a sociedade porto-alegrense entende que essas pessoas têm direito à isenção. Então, nada mais justo que a sociedade porto-alegrense custeie essa passagem para essa pessoa que, por força de lei, tem o direito à isenção. Nós não podemos onerar o outro passageiro a pagar a isenção que nós dizemos que o passageiro isento tem direito a ter. Isso é importante por 2 motivos. Primeiro, acaba o argumento da caixa preta da bilhetagem eletrônica. Se eu estou pagando, como Estado, a passagem da pessoa isenta, eu sei quantas pessoas pegaram o ônibus, porque eu consigo, inclusive, rastrear esse gasto. Hoje, infelizmente, esse rastreamento fica na mão das empresas. E, por outro lado, vai permitir que o Estado seja mais racional na concessão de isenções. Porque se está se gastando muitos milhões de reais para conceder isenção, será que essa isenção que nós estamos concedendo é justa? Então, eu acho que é importante que nós discutamos isso e mudemos a maneira como nós concedemos a isenção. Deixemos de fazer com que o passageiro do lado financie a isenção do passageiro do outro lado e nós, como Estado, que estamos dizendo que ele merece, paguemos aquilo que nós dizemos que ele merece. Bom, vereador Oliboni, o senhor tinha informado a produção que poderia ficar até às 23 horas. O senhor pode estender um pouco mais conosco ou o senhor tem que se despedir nessa última fala agora? Não, posso ficar até 11h15, por aí. Perfeito, eu vou ouvir o senhor então pelo menos em mais uma fala antes do intervalo e daí depois eu volto com o economista Mário e o vereador Robaina. Vereador Oliboni, então na sua fala, já que ela vai ser a final e pode ser mais estendida, eu gostaria que o senhor desdobrasse o seu ponto a respeito da fala do vereador Gessé sobre se a isenção é justa. Eu acho que quando nós tocamos na isenção, é claro que são coligados os temas, mas nós estamos falando da questão da tarifa e ela não ficaria aplicada somente a Carris, né, mas recortando para a Carris em si. Ao passo que semana passada, agora mesmo o vereador Robaina falou do secretário Zaque. O secretário Zaque esteve comigo na semana passada aqui, com o presidente da Contu, com o vereador Sossmeyer e a vereadora Karen, falando sobre a tarifa, especialmente nesse sentido. O vereador Zaque realmente fez coro a essa proposta apresentada pelo vereador Robaina como uma alternativa. E o presidente da Contu trouxe alguns conteúdos que eu achei bastante graves, assim como
alegar que os ônibus estão modernos demais e que isso gera custo e que dentre essas modernidades estariam os ônibus que prestam serviço a cadeirantes. Eu achei uma fala problemática, né? E que isso aumentaria o preço da tarifa, né? Então eu pergunto, o que a tarifa realmente implica no custo da Carris? E gostaria que o senhor também, no acabamento da sua fala, falasse sobre essa comissão especial que o senhor disse que na semana que vem estará posta, trouxesse um pouco mais de informações para a sociedade a respeito dela. Sim, inicio nessas duas iniciativas que entram na ordem do dia essa semana. O projeto de lei da minha autoria, que é exigindo plebiscito para uma possibilidade de estatização ou de privatização de empresa pública. Então, não se refere somente à Carris, mas pode se referir ao DEMAI e outras empresas. Nós sabemos que a base do governo, já reproduzida, inclusive, um projeto no governo do Estado, que é praticamente a mesma linha de quem está na oposição e no governo, é contrário ao plebiscito, mas é uma discussão pertinente porque é um projeto de emenda à lei orgânica e ela vai ser discutida em 2 turnos. E acho que é importante a sociedade saber quem defende, na verdade, as privatizações ou as terceirizações e quem, na verdade, quer entregar, vamos dizer assim, esse serviço público para a iniciativa privada. A segunda alternativa, que está na ordem do dia já, é a criação de uma comissão especial para discutir que modelo nós queremos de transporte público em Porto Alegre e de que forma poderemos buscar o financiamento do mesmo, reduzindo o valor da passagem. Eu diria que esta dialoga muito com o que o Robaina está apresentando, porque é muito fácil você fazer uma crítica e não apresentar alternativas. Nós podemos pegar outras capitais do país, pode aqui em São Paulo, onde mais de 40% do fundo criado para o financiamento do transporte público vem do governo federal. Obviamente de que, uma vez que há um aporte significativo do poder público de São Paulo e na capital, o transporte público fica, e olha só, lá está quase R$4. Então, imagine só, se aqui nós pudéssemos aportar um recurso significativo, nós podemos com certeza baixar muito o valor da passagem. Mas é preciso, em consonância, que as concessionárias tenham a grandeza, eu diria, de abrir as planilhas. O próprio prefeito tem dito, e disse que não ia aportar o recurso de subsídio no próximo mês agora, exatamente porque a pessoa que ele solicitou no acordo desse subsídio para fazer a fiscalização e dar informações das planilhas, não foi feito. Da mesma forma, o próprio prefeito, na época da candidato, disse que se no caso pudesse haver uma alternativa de fazer uma discussão de liquidar a Carris ou privatizá-la, ia haver antes de uma auditoria para poder verificar exatamente aonde estava o problema. Não fez a auditoria, não temos nenhum dado do porquê o governo toma essa iniciativa radicalizada e, ao mesmo tempo, uma enorme rejeição da sociedade. Nós que andamos conversando com a sociedade, percebemos no dia a dia uma grande indignação e que vai culminar numa enorme rejeição do próprio prefeito da cidade. O prefeito Mello, acho que não está dialogando com a sociedade. Ele pode até dizer que está, como fez no projeto do Previmpa, quando tentou reunir com as entidades e, por sua vez, a grande maioria se opôs ao projeto da reforma da Previdência, e ele, assim mesmo, por ter uma maioria consolidada na Câmara, e é suspeita essa maioria, porque a grande maioria dos vereadores que estão na base, é claro, preciso, é só checar, tem uma quantidade enorme de CCs. Inclusive, num pequeno desacordo que houve, alguns vereadores foram citados até quantos CCs tinham no governo e o nome das pessoas. Então, há um descompasso dentro do governo, houve, sim, um desmerecimento dos partidos quando, por exemplo, o PDT e o PSB decidem votar contra a Previdência e eles jogam, vamos dizer assim, tentando jogar água na fogueira, né? Mas, na verdade, não conseguiram porque os partidos são mais fortes do que os mandatos e, por isso, o governo perdeu a disputa da reforma da Previdência. A questão da Carris não é diferente, porque à medida que os vereadores, inclusive muitos deles já comprometidos para não privatizar a Carris,
estão dialogando. E agora, no sábado, às 11 horas, Rubem, não é isso? Nós vamos ter um ato público na frente da Carris, comemorando os 49 anos e dizendo a importância que tem a Carris para a sociedade porto-alegrense. Ela é um patrimônio da cidade. Ela não é minha, não é tua, não é do prefeito. Como é que ele pode fazer isso? Liquidar um patrimônio que é da cidade sem nenhuma auditoria? Qual a justificativa? Que não tem como subsidiar o transporte público se ele está subsidiando com as concessionárias? Então, nesse sentido, as gratuidades que ora o governo se refere, ou que o próprio vereador Sangalli se refere, elas podem ser discutidas? Pode. Por que não? Foi discutida a questão da retirada da gratuidade de idosos de 60 a 64 anos, foi retirado. O governo tem maioria. Não foi discutido, está na justiça, inclusive o governo perdeu, mas assim mesmo cortou a segunda passagem, que lá na disputa da eleição passada, o próprio atual prefeito defendia a segunda passagem, e agora foi extinta. Só isso quanto foi de economia. Vamos reavaliar as gratuidades? Mas qual gratuidade? Da acessibilidade? Se nem 20% dos ônibus têm a acessibilidade, aquele elevadorzinho que o motorista muitas vezes tem que sair, aí queriam tirar os cobradores para poder baixar o elevador, para o cidadão poder entrar. Ar-condicionado agora não tem ar-condicionado, porque em tempos de pandemia é recomendado que haja ventilação e, portanto, não tem o custo dos ar-condicionado. O prefeito tem que se preocupar em tempos de pandemia é reduzir o número de mortos, porque isso que o prefeito está dizendo, e disse publicamente, que nós temos que dar, se necessário, a vida para defender a economia, é um discurso negacionista que acompanha o do Bolsonaro. É por isso que, quando essas pautas são assumidas dessa natureza, é preciso que se dê menos isenção ao capital, como fez o Melo, mandando um projeto para a Câmara, dando isenção aos maiores devedores de impostos do nosso município. Quanto recurso federal está vindo para a nossa cidade para poder subsidiar a saúde, a educação, a assistência? Tem milhares de famílias passando fome, porque não tem emprego, perderam o emprego. Qual a política de desenvolvimento para a cidade? O governo está com o foco errado, tem que mudar o foco. Por isso, o desgaste é público, é claro, preciso, e nós vamos fazer o debate. Seu Mário, o debate é ideológico também, meu amigo. O senhor não vai pensar que nós da esquerda vamos deixar passar um projeto dessa natureza na Câmara sem fazer um projeto ideológico. Nós não defendemos a privatização nem a terceirização do serviço público. Nós temos lado. Agora, vereadores que se vendem por CCs nunca terão lado, porque isso é injusto. As pessoas que votaram nele tinham que optar para ver se concordam no voto que eles estão propondo. É nesse sentido que a nossa indignação é semelhante ao cobrador de ônibus, ao trabalhador do transporte público e todas aquelas empresas que, por sua vez, foram terceirizadas ou privatizadas. Como aconteceu na saúde, 550 trabalhadores demitidos. Por quê? Para poder entregar a porta do SUS, que é a atenção básica, para a iniciativa privada. Uma deslealdade tamanha jamais vista na nossa cidade. Que o próprio Ministério Público agora disse que é ilegal, que é inconstitucional. O governo vai fazer o quê agora? Vai ter que voltar, porque não é justo esse tipo de ação de um governo que não dialoga com o conjunto da sociedade. Por isso aqui a minha indignação, o meu agradecimento aqui pelo convite, Tiago, e sempre à disposição, sempre que for possível. Muito obrigado, vereador, pela sua participação, pela sua contribuição, com a sua maneira de entender o tema. Sem dúvida nenhuma, né, o Cruzando as Conversas é o grande espaço dos debates para que tanto as forças econômicas, políticas e sociais tragam as suas vertentes e a gente possa expor isso para a sociedade gaúcha e ela faça a sua avaliação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos, continuamos debatendo o tema, é claro, da desestatização da Carris, proposta pelo prefeito Sebastião Melo, e você é nosso convidado para conferir a sequência do programa. Tem muito mais para vir por aí, não perde que a gente volta já. Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Cruzando as Conversas na noite desta quinta-feira, trazendo como tema principal a desestatização da Carris e falando também, é claro, de todos os teores
que vem implicando o transporte público nos últimos dias, que tem sido tema tanto do Executivo quanto do Legislativo e é de interesse público da sociedade gaúcha. Confira nossa programação nas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e também em formato de podcast pelo Spotify e também nos canais 24 e 524 da Claro Net TV. O Rio Grande se conecta aqui. Antes de voltar ao debate, vamos conferir então prestação de serviço. Vamos girar a previsão do tempo para amanhã nas algumas das principais cidades do Rio Grande do Sul. Começando com Porto Alegre, que terá a mínima de 11 e a máxima de 15 graus nesta sexta-feira. Temperatura agradável. Tempo nublado, encharqueadas, com mínima de 10, máxima também de 14 graus. Ainda dando sequência, já no litoral em Tramandaí, temperatura segue na média de 11, mínima e máxima de 15 graus. Tempo encoberto. Caxias do Sul não vai fazer tanto frio na Serra Gaúcha amanhã, com máxima de 12, mínima de 10 graus. E a temperatura mais abaixo, a gente vai ver no detalhe, fica por conta de Rio Grande, com a máxima ainda 18, mas a mínima fazendo 7 graus logo no começo da manhã desta sexta-feira em Rio Grande. Recebi no primeiro bloco o vereador Aldacir Oliboni, que já se despediu, mas seguem conosco no debate o vereador Gessé Sangalli, o vereador Roberto Robaina e o economista e presidente do Corecon RS, Mário de Lima. Mário, eu já trago a sua participação agrupando esses temas trazidos pelo vereador Oliboni, mas especialmente sobre o que eu vejo como uma possibilidade de incoerência, né? Lembrando que o programa tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e também Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Bom, o Mário, na mesma semana em que se fala do aumento da passagem, se fala do fim da Carris. Não seria um pouco ilógico essas constatações de momento que são pautadas pelo mesmo viés de entendimento econômico? Olha, Tiago, para mim é bastante evidente essa relação, porque, olha só, nós temos uma empresa que em 2020 teve um prejuízo de 66 milhões de reais. Obviamente que se não há um aporte dos recursos do Tesouro Municipal que poderiam ser utilizados para a saúde, para a educação ou para as outras áreas como assistência social, esse sistema estaria cada vez mais problemático, uma vez que nós temos uma empresa estatal que dá um elevado prejuízo. Para a gente começar a entender, o vereador Oliboni falou que os recursos são repassados para empresas privadas. Não, nós temos que compreender primeiro que o transporte público é um monopólio natural. Por ser um monopólio natural, ele é uma falha de mercado. Por ser uma falha de mercado, é justamente o poder público municipal que executa essa política pública. Né? Por que é o monopólio natural? Qual é a característica do monopólio natural? Ele tem que ser muito bem estruturado para dar lucro para o sistema. Né? Então, nós temos que observar que o sistema todo ele está problemático, e dentro desse sistema problemático nós temos uma empresa estatal que, ao invés do município utilizar os recursos para melhorar a saúde da população, só para vocês terem ideia, de maio de 2020 a março de 2021, o município gastou com internações em UTI Covid o valor de 65 milhões. Enquanto a Carris absorveu 66 milhões. Então não tem cabimento uma discussão a respeito disso. Nós poderíamos estar utilizando esse recurso muito bem em outras áreas, como, por exemplo, na saúde, só que nós temos que manter a Carris para manter um sistema que já não funciona como deveria funcionar. Então, é muito problemático isso, e isso demonstra o preço, o custo que é discutir de forma ideológica o problema que é a Carris. A Carris não tem mais espaço para discussões ideológicas do mundo ideal. Não, é o mundo real. O mundo real diz o seguinte, o município, em 2020, o município gastava em investimentos, né? Nós vimos aqui os investimentos do Tesouro Municipal foram inferiores aos valores repassados para a Carris, e aí então nós vemos um grupo político ideológico que vai contra a sustentabilidade da própria cidade em que se está, né? E aí o vereador Robaina diz que o sistema de transporte vai ficar na mão dos empresários. O sistema de transporte é público. Diz que não vai ter controle social da população.
Bom, mas eu acho que esse é o papel dos vereadores. O papel dos vereadores é justamente fazer esse tipo de controle, fazer esse tipo de discussão, né? O transporte público é do município, ele só é concedido para algumas empresas privadas. Mas em alguns municípios poderia ser público, só que público a gente vê como é, né? Existe todo um problema de ineficiência no que diz respeito a contratações, a elevados salários, né? Então nós temos o exemplo prático de uma empresa pública num sistema ineficiente que gera um elevado déficit, tem como resultado um elevado déficit que acaba drenando boa parte dos recursos que poderiam ser voltados para a Capina, poderiam ser voltados para investimentos em asfalto, para outras situações que poderia, por exemplo, dobrar o número de internações, dobrar o número de vagas de UTIs para internações da Covid, por exemplo, mas nós estamos gastando na cobertura do déficit da Carris, porque existe uma defesa ideológica da Carris, que teve um papel significativo no passado e, obviamente, é uma empresa que tem uma tradição na cidade, mas nós temos que olhar para o futuro onde o sistema possa funcionar e garanta melhores condições de vida para a população, para os usuários, principalmente, que é um trabalho que vem sendo feito pela atual gestão, mas, ao mesmo tempo, nós temos que virar a chave e caminhar para o futuro. E, obviamente, o passado já nos dá um resultado aqui em que nós podemos ver que existe uma falta de efetividade nesse gasto público quando nós utilizamos para dar cobertura ao déficit da Carris. Obviamente que essa discussão está sendo levada para a Câmara de Vereadores justamente para haver um debate público, né? Então, o vereador Olibone falou, o prefeito vai privatizar é um horror o prefeito querer privatizar a Carris. Não, o prefeito não quer privatizar a Carris, o prefeito está querendo, pelo entendimento da democracia brasileira, está querendo discutir isso com os vereadores. Obviamente que uma discussão puramente ideológica vai gerar custo para a população em geral. Agora, aí, o plebiscito seria uma boa saída nesse cenário? Daí o plebiscito seria uma boa saída? Um plebiscito? Pois é. Não, o plebiscito poderia ainda elevar ainda mais o custo de transação que nós temos aqui. Nós Mas não tiraria a polaridade ideológica, deixando democraticamente que o povo assumisse a responsabilidade? Então não tem por que ter parlamento. Não, mas o povo assumiu a responsabilidade, na minha opinião, quando elegeu os vereadores. Os vereadores que têm que ter então o debate sempre vai ser ideológico. Não, o debate sempre vai ser ideológico. A solução não pode ser. A solução é o seguinte, o que é ideológico? É utilizar 66 milhões para melhorar a vida das pessoas através de mais oferecimento de saúde e educação, ou de um transporte público de uma empresa privada que poderia ser substituído por de uma empresa pública que poderia ser substituída por uma empresa privada e resolvesse o problema? Qual é a discussão? O que é ideológico? O que nós queremos? Nós queremos uma empresa deficitária ou nós queremos mais saúde e educação? É nesse aspecto que nós temos que convergir. Então, utilizar 66 milhões de reais para saúde e para educação, discute então que tipo de saúde, que tipo de educação. Nós temos que perder tempo, digamos assim, discutindo ideologicamente coisas que podem funcionar, não coisas que não vão funcionar, como a gente está vendo aqui. 66 milhões de reais para cobrir o déficit da Carris, enquanto nós gastamos 65 milhões para dar cobertura de internações da Covid-19 no município. Eu acho que existe há bastante incoerência quando algumas pessoas defendem melhor saúde, melhor educação e, ao mesmo tempo, defendem uma Carris pública nesse momento. Muito bem. Bom, eu arranco, vereador Robaina, com esse ponto, né, da fala do economista Mário, 65 milhões para a Covid, 66 para a Carris. Mas queria trazer um outro paralelo, daí liberando sua fala, mas só para a gente também pensar num ponto que foi tema no começo dessa semana do nosso programa, que foi a crise da coleta do lixo em Porto Alegre, que ainda que privatizada, tornou Porto Alegre refém de tal maneira de uma empresa que recebe 58 milhões ano em contrato, que foi denunciado aqui pelos vereadores Cláudio Janta e Leonel Hadi, que o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, o Executivo e o Legislativo não conseguem o rompimento com a empresa, não conseguem o desfazimento da forma refém, a ponto do vereador Cláudio Janta revelar ao vivo aqui que não assina a CPI para investigar esses contratos porque tem medo de ser morto. Do vereador Leonel Hadi, que é policial da Homicídios, falar que também tem medo dessas relações estabelecidas. Uma empresa privada conseguiu se enraizar de tal forma
que talvez tenham o mesmo, a mesma sensível dominação do que na crítica nessa estatal. Então, só para fazer um paralelo, para a gente ver as relações dos riscos nos semitons. Vereador Robaina. Está sem áudio, vereador. O senhor está sem áudio. Vamos do início da fala, por favor. Tiago, bem, obrigado mais uma vez. Eu estava escutando, eu ia perguntar, não tinha escutado a apresentação, o Mário, né? Qual era a profissão do Mário. Eu tinha perdido um pouco, o Mário é economista. E aí como eu estou fazendo essa atividade aqui, acabei de chegar em casa, é engraçado ver um economista falar de ideologia como se ele mesmo não fosse movido por um raciocínio ideológico. Quer dizer, sim, é engraçado de quem tanto fala de que não se deve debater do ponto de vista ideológico, é que quem fala, a pessoa que fala isso, ela está pressupondo de que ela não está tendo uma posição ideológica. Quando isso é uma bobagem em termos lógicos, porque todos nós temos uma posição ideológica. É da natureza do posicionamento político, e nós estamos falando de política, ter uma lente ideológica. E na economia também, por isso que eu queria saber qual era a sua profissão, porque a economia, sim, a economia é uma atividade humana que é perpassada pela ideologia. E o senhor deve conhecer, os telespectadores certamente conhecem. Esse aqui, Tiago, é o livro do Thomas Piketty, que é um dos franceses mais conceituados, não é marxista, não é... Mas o nome do livro é O Capital e a Ideologia. E justamente a ideologia que o Mário sustenta é a ideologia que acredita que a linha empresarial é o que funciona e ponto. Então ele acha que é assim que tudo deve ser resolvido dessa forma. Mas eu não quero seguir o debate abstrato. Eu quero ir ao tema mais concreto. Isso sim é o que deve ser separado. Nós devemos ter discussões ideológicas, mas o que é importante não é separar o ideológico do não ideológico. É não ficar só em discussão abstrata, em discussão conceitual, e ir para a discussão concreta, onde os conceitos se enraizam numa determinada lógica, que orienta uma determinada posição. E a posição que eu tenho sobre a Carris é que nós precisamos ter uma empresa pública que regule o sistema de transporte. O argumento do Mário é falacioso, por quê? E eu fico até surpreso que um economista use um argumento desse, porque, obviamente, que se tu deixa de gastar os 65 milhões, eu não tenho os cálculos exatos, porque isso exigiria uma auditoria. O Mário já acredita exatamente na tese do governo. Um governo que, diga de passagem, do MDB, que foi um governo que, quando gerenciou a Carris, fraudou a Carris. Vale lembrar isso. Então, eu desconfio sempre de relatórios do governo. Eu quero, sim, uma auditoria. Mas vamos dizer que, sim, que seja esse o valor deficitário. Pois o governo deixa de aplicar esse dinheiro na Carris. As pessoas vão andar a pé? Não vai mais ter sistema de ônibus? Não como? As linhas da Carris vão ser supridas por que empresa? Se atualmente as empresas... É justamente para as pessoas andarem a pé que se paga 66 milhões de reais. Por isso, você pagou 66 milhões de reais. Para que não andem a pé. E quando o senhor fala que toda pessoa é guiada por um aspecto ideológico, óbvio que sim. A diferença é que o aspecto ideológico não dá prejuízo. Essa parte eu não lhe dou a parte. Eu lhe dou a parte na discussão concreta agora. Porque a parte ideológica, evidentemente, que o senhor tem a sua, e eu respeito, cada um tem a sua. E eu, justamente, o que quero demonstrar é que o seu argumento no assunto concreto é que ele não tem lógica. Por que ele não tem lógica? Porque as pessoas precisam andar de ônibus. E eu quero que o senhor demonstre, portanto, se o senhor está dizendo que não se deve ter subsídio, eu quero que o senhor demonstre como se pode ter um sistema de transporte onde não tenha subsídio. Porque atualmente o que nós temos... Eu não disse que não tem que ter subsídio. Bem, mas se tem que ter subsídio,
Se o senhor aceita que tenha que ter subsídio, não disse que, o que eu não nós disse também que tem que diferencia ter. é que o senhor defende um subsídio para o setor privado e eu defendo um subsídio para o setor público. Por que eu defendo um subsídio prioritariamente para o setor vereador, público? O senhor que está lendo economia aí, não existe subsídio para o setor público. Os subsídios são dados, o subsídio é um imposto negativo. Os subsídios são dados para empresas privadas, não existe subsídio para empresa pública. Não, o subsídio estatal existe também, porque a Carris é uma autarquia, a Carris tem uma autonomia, então é do caixa do Tesouro que vai para a Carris. Nesse sentido, que é a mesma coisa, é a sustentação de um sistema que não consegue se autofinanciar. Por que ele não consegue se autofinanciar? Eu poderia fazer só o discurso, aí sim ideológico, de que o sistema não consegue se financiar porque os empresários privados estão roubando, estão administrando mal. Eu acho que tem muitos problemas na iniciativa privada na área do transporte, mas eu reconheço que existe um problema estrutural. Qual é o problema estrutural? Nós temos um sistema de transporte financiado pela tarifa. Se seguir sendo financiado pela tarifa, nós vamos seguir tendo a tarifa mais cara do Brasil, como é o caso de Porto Alegre, e ainda o governo está querendo aumentar. É uma loucura o que se está fazendo. Aí o Thiago trouxe muito bem o caso da Brasil Ambiental, da Belém Ambiental, essa empresa. O paralelo, onde é que eu acho que tem paralelo nisso? O paralelo que tem nisso é que um sistema público, ele não pode não ter um componente forte do público estatal para poder controlar. O que eu quero dizer com isso? O sistema de transporte é público, mas ele é exercido pela iniciativa privada. Como é que o sistema público pode controlar? Como é que o Estado pode controlar? O Estado como representação da população. Se ele tem uma empresa capaz de regular o serviço. Parece piada achar que vereador vai controlar sistemas. Nem o Tribunal de Contas consegue controlar. Mas tem uma empresa pública que controla o transporte, chama-se EPTC. Escuta, mas vai ter que me escutar. Nem o Tribunal de Contas. Tem coisas que não dá para... Não, mas o Tribunal de Contas não consegue sustentar. Então, explica para o Thiago. Tu estava fazendo cara de espanto quando ele falava da Belém Ambiental. A Belém Ambiental é uma empresa de corruptos, administrada por corruptos, que presta serviço público e que ganha 55 milhões. 58. 55 milhões do setor público, do governo, para fazer um serviço que é a coleta de lixo domiciliar. E essa empresa frauda o poder público, frauda e não fraude de agora. A primeira vez que fraudou o poder público foi, por sinal, no governo que o Melo era vice-prefeito. Então não foi nem com o Marquesan, foi com o Melo, no chamado escândalo das caliças, onde essa empresa, a Belém Ambiental, ia no Rubem Berta, enchia de caliças e de entulho os caminhões de lixo. Como os caminhões de lixo ganham por pesagem, as caliças e o entulho aumentavam o valor que o poder público entregava para eles, Thiago. Isso foi documentado, isso tem investigação policial. O Max Ritter é o delegado que investiga esse caso. Já está comprovado a corrupção dessa empresa, aliás, que não vem de hoje. É uma empresa de Belém, já teve corrupção lá em Belém do Pará, veio fazer licitação aqui, fazer serviço de coleta de lixo em Porto Alegre. O que acontece no sistema de transporte de coleta de lixo em Porto Alegre? O sistema de coleta de lixo em Porto Alegre está na mão de terceirizadas picaretas. O que o poder público faz? Perde totalmente o controle, porque o poder público não tem nenhuma empresa que tenha capacidade de regular esse mercado, ou às vezes, inclusive, de suprir esse mercado quando ocorre uma crise, como a crise que ocorreu com a Belém Ambiental, que não pagava. Durante 4 anos, os trabalhadores ali não recebiam nem férias, 13º, nada. É o regime análogo à escravidão. Tem denúncia do Ministério Público do Trabalho, eu mesmo fiz. E, além do mais, eu quero dizer para ti, Thiago, eu assinei a CPI, proposta pelo Leonel. Aliás, fui quem propus junto com ele a CPI. Se não fosse ele que fosse presidir, eu presidiria sem nenhum problema. Eu já denunciei essa empresa em 2017. Então, qual é o paralelo que tem com a Carris e com o sistema de transporte? O sistema de transporte em Porto Alegre sempre teve também um componente de suspeita de irregularidades de todo tipo. Não é à toa que os empresários das empresas privadas foram durante muitos anos chamados de mafiosos.
Essa era a qualificação que se usava na Câmara dos Vereadores. Qual é a qualificação? Me fugiu. Mafiosos. Nem duas vezes isso foi denunciado. Esse era o debate público em relação ao tipo de gestão que a iniciativa privada tinha no sistema de transporte. Por isso que eu estava dizendo, Thiago, que eu não quero aqui entrar em considerações da gestão, porque a gestão exige investigação. Eu não confio na gestão das empresas privadas. Mas como tem uma empresa pública que, embora tenha vários problemas e também teve corrupção na empresa pública, a empresa pública ela é submetida a um controle maior do que os empresários das empresas privadas. Então, obviamente que é superior o controle, muito superior. E isso é o que permite que uma empresa pública seja uma forma de balizar, de comparar a empresa pública com a privada, em relação aos custos, em relação ao trabalho, em relação à gestão. Se sabe que a Carris, por exemplo, cumpriu requisitos da licitação que as empresas privadas não cumpriram. Então, a Carris tem ar-condicionado que as empresas privadas não têm. Eu não sei se o doutor Mário anda de ônibus ou andou de ônibus alguma vez, mas qualquer um que anda de ônibus prefere andar na Carris do que andar em empresa privada, porque os ônibus da Carris são melhores. A Carris agora, por que a Carris, por exemplo, vai aumentar sua dívida agora, Thiago? Sabe que a Carris está pagando mais? Porque a Carris, com a aprovação unânime da Câmara, pedida pelo governo anterior e aprovado por unanimidade na Câmara dos Vereadores, aprovou um crédito para comprar, se não me falha a memória, 82 ônibus. Bem, isso era requisito da licitação. Te pergunto se as empresas privadas compraram os ônibus, Thiago. Claro que não. Claro que não. Então é lógico que se a Carris compra ônibus novos, a Carris vai ter um custo maior. Se a Carris compra ônibus novos, a Carris vai ter uma dívida. Se os empresários privados não compram ônibus novos, bem, eles não vão ter essa dívida. E, portanto, o custo deles vai ser menor, logicamente. Mas, bem, é uma questão de opção, de que tipo de transporte nós devemos ter. Um transporte melhor ou pior. E eu termino dizendo o seguinte: eu sustento que é necessário subsídio. E esse subsídio ele tem que ser dado a partir de um prorrateio com a sociedade que não pode se basear naqueles que só pegam ônibus. Quando eu digo que são os empresários que devem ter o aporte maior, não é para penalizar os empresários, porque os empresários já pagam o vale-transporte. R$240 de vale-transporte por trabalhador que utiliza o vale-transporte. Essa proposta que eu tenho, que é uma proposta que não é uma ideia original minha, o que prova de que, nesse caso, nós não estamos embutidos por ideologia, nós estamos embutidos por uma ideia que é boa e que, por sinal, é defendida por variantes ideológicas diferentes, porque ela foi defendida pelo Tortoniello, que era secretário do Marquesan, que é um especialista na área de transporte, ela foi defendida pelo Fábio, que foi presidente da IPTC no governo passado, que não é agora desse governo, e ela é defendida pelo atual secretário, e é defendida por mim. Quer dizer, então, essa proposta é uma proposta de interesse público absolutamente evidente. Por quê? Porque ela garante que o transporte seja, ainda com uma empresa pública, para controlar o sistema, e seja financiado pela sociedade de modo geral, e não pelos trabalhadores só que usam o ônibus, e barateia a tarifa. No mínimo diminui a metade do valor, e os empresários não são penalizados. Por quê? Porque eles deixariam de pagar o vale-transporte, que hoje é R$240. E nessa proposta, pelos cálculos que se tem, a tarifa, o tributo poderia ser de R$100 a R$116, não os 240. A diferença é que ele seria coletado com base em todos os trabalhadores com carteira assinada e não simplesmente naqueles que pegam ônibus. Então, em algumas empresas se poderia ter um valor maior de arrecadação, em outras certamente diminuiria. As empresas que pagam mais vale-transporte certamente diminuiriam o seu custo em relação ao transporte, porque essas empresas também pagam. Com a diferença, nesse caso, é que no sistema atual, o valor do vale é descontado do trabalhador. E nesse caso, não seria descontado do trabalhador. Bem, é um modelo, é uma proposta. Essa sim é uma proposta para ser debatida. E é uma proposta que resolve o problema e não nos provoca crise na cidade. Tá aí, palavra do vereador Roberto Robaina. Vereador Sangalho.
O papo esquentou entre o economista Mário e o vereador Robaina. Você estava aqui acompanhando de camarote como Sim. eu. Quero que você pegue o saldo, faça a sua análise, mas especialmente também comente a ideia do vereador Robaina, porque eu acredito que realmente quando o Mário fala das ideologias e o vereador apresenta um tópico que na semana passada foi defendido aqui pelo secretário governista e hoje é apresentada por um líder de oposição na Câmara, me parece que é o amaziar das ideologias em nome de uma ideia. Mas não é... Pode ser um entendimento do secretário, mas não é um entendimento do prefeito, tá? E, bom, pelo menos foi o que ele falou na última reunião que eu tive a oportunidade de participar. E o projeto, a proposta do vereador Robaina, ela é meritória no sentido de que, aparentemente, ele concorda que existe um problema, existe um déficit. Então, essa questão está superada. A questão do déficit e a ineficiência na prestação do serviço a partir do sistema de transporte público que nós temos modelado hoje existe e é admitido, inclusive, pela oposição e pelo vereador Robaina, que procura, com proatividade, uma solução para o problema. O problema é que nós não podemos criar um problema maior para solucionar um problema, né? Se nós formos taxar o emprego, que essa é a proposta do vereador Robaina, será que nós vamos aumentar a atratividade da cidade por empreendedorismo e por emprego e renda, ou será que nós vamos repelir o emprego e renda para outras cidades, inclusive hoje, num momento de pandemia, onde boa parte dos empregos se dão de maneira remota? Faz sentido nós taxarmos todos os empregados de carteira assinada que estão hoje, inclusive, em trabalho remoto, para custear a passagem daqueles funcionários que estão em trabalho presencial? Será que é lógico nós penalizarmos todas as empresas porque existem algumas empresas que ainda demandam o trabalho presencial, ou será que o custo sobre o transporte do trabalhador que faz trabalho presencial tem que ser diluído no custo das pessoas que demandam por esse serviço? Eu entendo que nós devemos ter o custo rateado sobre aqueles que realmente demandam o serviço. E o que nós estamos fazendo hoje aqui com a proposta do vereador Robaina é taxar o emprego. E me parece um pouco contraditório, porque pelo que eu lembro, não era vereador na cidade de Porto Alegre, era vereador no município de Viamão, mas pelo que eu lembro, se não estou falhando a memória, o vereador Robaina votou contra o aumento de imposto da planta de IPTU na cidade de Porto Alegre. E eu teria feito o mesmo se estivesse aqui na época. Mas por que ele é a favor do não aumento de impostos na planta de IPTU, mas é a favor de taxar o emprego como forma de subsidiar empresas de ônibus que nós sabemos que são deficitárias? Para mim não parece fazer sentido. Então, nesse sentido, eu tenho que discordar com educação e com respeito do vereador Robaina. Eu lembro que teve, inclusive, uma discussão durante 6 anos atrás, né, que era quando veio a implantação dos aplicativos que entraram no sistema, e era muito colocado que uma empresa privada vai começar a trabalhar e como o objetivo dela é ter lucro, vai aumentar e vai primeiro quebrar os táxis e depois vai precarizar o transporte, aumentando os custos no futuro. Isso não, embora pudesse fazer sentido, como faz sentido alguns argumentos colocados pelo vereador Robaina, não se demonstrou na prática. O que se demonstrou na prática é a diminuição do custo do transporte particular, ajudou inclusive a melhorar índices de segurança pública e de acidentes na nossa cidade e no Brasil como um todo. Porque antigamente era muito caro tu fazer um transporte por motorista particular, que era o caso do táxi, então os motoristas preferiam andar com veículo particular próprio. Iam para a balada, muitas vezes acabavam ingerindo bebida alcoólica, se envolviam em acidentes. Por um lado, o Estado veio com leis mais rígidas para punir o motorista que infringia a lei seca, e por outro lado veio o mercado oferecendo uma solução que permitia a mobilidade com um custo menor. O mercado que até hoje continua fornecendo uma opção de mobilidade com um custo menor do que aquele que é licitado, que no caso é os táxis. Eu não sou inimigo dos táxis, mas é evidente que hoje os táxis são mais caros do que o transporte por aplicativo. E o que me parece incoerente também é que o PSOL, naquele momento, foi contra a implantação dos aplicativos porque eles viriam roubar o transporte formal, autorizado e legalizado, porque era tido o transporte por aplicativo como não legalizado. E hoje,
como é algo que deu certo e acabou melhorando, inclusive, a vida das pessoas que moram na periferia, porque lá não tem ônibus e o transporte por aplicativo é uma das únicas opções que existe como alternativa para essas pessoas. Hoje, nós vemos os partidos de esquerda tentando trazer esses motoristas para uma lógica sindical, assim como se fazia com os motoristas de táxi. E quando eu vejo aqui que se a discussão ela é ideológica ou não, eu fico um pouco confuso, porque, na minha opinião, isso aqui eu estou respeitando o vereador, tanto o Robaina quanto os vereadores de oposição, na minha opinião, não é uma discussão ideológica. Todos nós sabemos os números e todos nós entendemos que existem problemas. A questão é que quantos eleitores existem hoje sendo ameaçados de perder seu emprego nas empresas de ônibus, se, por exemplo, for aprovado o fim da obrigatoriedade de cobrador nos ônibus da cidade de Porto Alegre. É isso que alguns vereadores estão levando em consideração. Eles sabem que não faz sentido manter um modelo onde um aplicativo pode substituir uma contagem que pode ser feita que hoje é feita de maneira manual e pode ser feita por um sistema informatizado. Eles sabem disso. Só que eles preferem demonstrar virtude para esse público porque entendem que esses eleitores vão ficar, obviamente, chateados com aqueles vereadores e com aquele governo que está oferecendo a solução em busca de uma tarifa mais baixa e tentam capitalizar em cima disso como se isso fosse a solução e, na verdade, hoje, infelizmente, por outras soluções tecnológicas, acabou se tornando um custo que, obviamente, todos nós ficamos tristes que essas pessoas possam vir a perder o seu emprego no futuro. É óbvio que a gente fica triste por isso, mas a longo prazo é óbvio que essas pessoas vão se realocar e a proposta do governo é justamente o contrário. Não é colocar essas pessoas a Deus dará como era no governo Marquesan. É, na verdade, treinar e capacitar elas para que elas possam ser utilizadas de uma maneira mais racional, de modo a que elas possam ser úteis para o sistema. E, inclusive, a proposta que está sendo colocada pelo governo, eu tive a felicidade de ter apresentado ela ontem, já existe em outros municípios e vai ser implementada no município de Porto Alegre. É possível que nós tenhamos, num curto prazo, a possibilidade de mototáxi na nossa cidade, porque o custo da mobilidade é diferente do custo do transporte por ônibus. As pessoas precisam se locomover com um custo baixo. E o mototáxi pode ser uma alternativa em alguns locais da cidade. Não quer dizer que em todos os locais deve existir. E pode ser uma alternativa, inclusive, para absorver esses trabalhadores que, infelizmente, nesse momento, podem acabar tendo que mudar de função em função da evolução tecnológica. Muito bom. Nós vamos para as considerações finais dos nossos convidados. Eu já agradeço a participação, vereador Roberto Robaina, e aí a sua fala final, então, se despedindo de quem nos acompanha nesta quinta-feira. Obrigado, Tiago. Mais uma vez te agradeço a produção do programa. A nossa posição é uma posição muito clara. Nós defendemos que nós tenhamos um sistema com um novo tipo de financiamento, que mantenha a Carris, que mantenha o emprego de milhares de trabalhadores que ficariam desempregados, que não inviabilizem o sistema, porque a liquidação da Carris ela vai provocar uma crise no sistema de transporte em Porto Alegre, e ao contrário, o que nós precisamos é de um sistema de transporte com melhor qualidade e mais barato. Isso é possível. Com subsídio é possível fazer isso, um novo tipo de financiamento é possível fazer isso, e nós, a partir daí, devemos exigir que a qual do sistema seja garantida. Os ônibus nos horários, mais ônibus e ônibus melhores. É isso que nós precisamos, é isso que a população quer. Nós precisamos de um sistema de transporte melhor. Porto Alegre pode dar um exemplo nacional de construção de um sistema de transporte melhor. E isso vai permitir que o sistema de transporte via ônibus comece a fazer a concorrência, inclusive, com os outros modais, fazendo com que Porto Alegre seja um exemplo para o país. Essa é a nossa proposta, é uma proposta clara, uma proposta simples, uma proposta que tem acordo de vários setores, e por isso que nós vamos lutar por ela. Eu agradeço, parabenizo a participação dos demais, e fico à disposição para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, vereador. Presidente do Curecon RS, o economista e nosso parceiro aqui do programa, Mário de Lima, sempre com a gente. Muito obrigado mais uma vez pela jornada nesta quinta-feira, Mário. Obrigado, Tiago, por mais uma oportunidade para essa discussão importante, e agora, dessa vez, para o município de Porto Alegre.
Agradecer também a presença dessa discussão democrática do vereador Gessé, do vereador Oliboni, do vereador Roberto Robaina. E eu quero salientar aqui que é importante, muitas vezes nós temos visto agora nessa polarização política uma discussão de que se deve respeitar a ciência, né? Então é interessante que se respeite a ciência econômica também. A ciência econômica tenta demonstrar os aspectos inerentes da sustentabilidade. Então, mesmo que tenhamos em Porto Alegre um sistema que seja financiado por subsídio, esse subsídio deve ser utilizado apenas para um sistema que consiga garantir que as empresas que estejam envolvidas nesse sistema, não tenha déficit público. Por quê? Se nós pegamos, por exemplo, a Carris é uma empresa deficitária que, além de fazer com que o sistema... além de exigir que o sistema carregue uma transferência de recursos do Tesouro Municipal, dos impostos pagos pela população, ainda nós teremos que dar uma cobertura num déficit existente na Carris. Eu acho que o município não tem condições mais de bancar um sistema que não tem mais a eficiência que teve um dia. Então, o grande passo que o município tem que fazer é justamente garantir que sejam melhor orientados e melhor fiscalizados os contratos. Então, o problema do exemplo que foi dado aqui, no que diz respeito ao lixo, é um problema de contrato, também é um problema do setor público. O setor público tem que se preparar melhor para fiscalizar a execução dos serviços que são terceirizados, concedidos e permissionados. Era essa a minha sugestão e não adianta. Nós precisamos garantir melhoria da vida da população, especialmente nas áreas onde mais se precisa, que é saúde, educação e segurança. Muito bom, muito bom. Tiago, me despeço então também. Mário, Gessé, grande abraço. Valeu, obrigado, vereador. Obrigado, Tiago. Obrigado. Comigo nos estúdios, então, o Gessé Sangalho, vereador de Porto Alegre, que mais uma vez esteve conosco também agrandando o debate. Muito obrigado, vereador, e numa próxima nós voltamos também para trazer novas pautas, mas sem dúvida nenhuma uma bela noite nós tivemos aqui. Você ficou com o Cruzando as Conversas desta quinta-feira, com operação de controle mestre do Léo Rosa, direção de imagem da Ana Santos, operação de câmera do Beto Tormes, com produção da Mariana Soares e supervisão de jornalismo da Fernanda Bierhaus. A coordenação é do Cássio Pérez e nós voltamos amanhã às 10 da noite para você conferir mais um dos tópicos que impacta e influencia na vida da sociedade gaúcha. Sempre de segunda a sexta-feira, às 10 da noite, tem Cruzando as Conversas. Nós temos um encontro marcado. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.